Bem, seguimos com a leitura do Desconcerto do Mundo, Gustavo Corsão, 8º vídeo, segunda parte. Uma bela intuição que se extravia. Tentávamos entender a referência de Gustavo Corsão logo no início desse tópico, Maurice Candelar, que disse: a alienação, fórmula hegeliana tornada central em Feuerbach, apresenta-se na obra de Marx sob dois aspectos, dos quais somente o segundo é incontestavelmente de natureza ética. E esse segundo aspecto de natureza ética é a bela intuição que se perdeu. Mas agora a ideia é entender melhor essa referência a Candelar, né? E devagar um pouco aqui nos alunos orientados de Maurice Candelar na Sorbonne, lá na Escola de Filosofia, Deleuze e Derrida, né? Então, primeiro Derrida, a gente busca as referências ali na enciclopédia Stanford Encyclopedia of Philosophy Archive, edição de 2020. E aí o verbete de Derrida e de Deleuze citam Candelar, e um dos amigos de Deleuze, Lyotard, define o companheiro como a biblioteca de Babel. E aí essa referência aqui vai nos permitir voltar para o livro de Corsão, porque a Biblioteca de Babel é um conto de Jorge Luiz Borges, em que há uma referência a Camões. E nós vamos fazer uma interpretação diferente aqui dessa menção, Biblioteca de Babel, para definir Deleuze, não como uma pessoa que sabe tudo de tudo, né? Contém todos os conhecimentos, que era a intenção de Lyotard, definindo ele como a Biblioteca de Babel, mas como um delírio, um labirinto, caos de confusão, como disse Camões. E aí, acho que vai valer a pena essa digressão. Vamos começar por Derrida. Então, Derrida, segundo os enciclopedistas de Stanford, nascido em 1930, morreu em 2004. Jacques Derrida, fundador da desconstrução, uma forma de criticar não apenas textos literários e filosóficos, mas também instituições políticas. Vamos desconstruir tudo. Embora Derrida às vezes lamentasse o destino da palavra desconstrução, então ele reclamava do descaminho do seu conceito. Apesar desse lamento, a popularidade da desconstrução indica a ampla influência de seu pensamento na filosofia, na crítica e na teoria literária, na arte e, em particular, na teoria arquitetônica e na política. Então, arquitetos, críticos literários, filósofos, políticos. Bastante coisa, né? De fato, a fama de Derrida quase atingiu o status de estrela da mídia, com centenas de pessoas lotando auditórios para ouvi-lo falar, com filmes e propagandas de televisão dedicados a ele, com inúmeros livros e artigos dedicados ao seu pensamento. Além da crítica à desconstrução derridiana, e aqui vem a parte filosófica, nós não vamos
buscar entender. Mas a desconstrução, além da crítica em si, que é criticar tudo, né, desconstruir, consiste em uma tentativa de conceber a diferença que divide a autoconsciência, a diferença do de na consciência de si. Então, autoconsciência, consciência de si. Esse de tem uma diferença que precisa ser reconcebida. Essa é algo. É nisso que consiste a desconstrução. Além da crítica pela crítica e da destruição, da desconstrução pela desconstrução. Mas, esse trecho já havia comentado antes, no vídeo anterior, ainda mais do que a reconcepção dessa diferença da autoconsciência, e talvez mais importante, então, o mais importante é, segundo os enciclopedistas stanfordianos, a desconstrução tenta fazer justiça. De fato, a desconstrução é implacável nessa busca de justiça, uma vez que a justiça é impossível de ser alcançada. Então, um construtor de labirintos, esse filósofo, né? Vamos buscar implacavelmente a justiça, que é algo impossível de alcançar. Life and Work of Jacques Derrida. Depois da Segunda Guerra, começou a estudar filosofia. Em 1949, mudou-se para Paris, onde se preparou para o vestibular de filosofia na prestigiosa École Normale Supérieure. Derrida falhou em sua primeira tentativa nesse exame, mas foi aprovado em sua segunda tentativa em 52. Então ele ficou 3 anos fazendo cursinho em Paris para passar na faculdade de filosofia. Não sei como é que era aquela época. Em Santa Maria, quando eu fiz vestibular, quem ficava 3 anos fazendo cursinho para passar em filosofia não era alguém muito dedicado aos estudos. Então ele estudou fenomenologia, era nos anos 50. Fenomenologia de Russell. Mais importante, então, na École Normale, segundo o verbete aqui, o mais importante é que Derrida estudou Hegel com Jean Hippolyte. Hippolyte, junto com Maurice Candilat, que é o nosso autor citado por porção, iria dirigir a tese de doutorado de Derrida, a identidade do objeto literário. Derrida nunca completou essa tese. Então, ele tem esses problemas para passar no vestibular, para terminar a tese de doutorado, mas foi aluno de Candilat. E o mais importante é que ele estudou Hegel. Hegel é o gordo da dupla, o gordo e o magro, que ele tem aquele complexo de superioridade e o magro é Kant. Quem diz isso é o professor Olavo de Carvalho, num vídeo que eu vou deixar na descrição, que é muito importante, essa tirada do gordo e do magro, que o professor coloca ali. Tem num vídeo em que ele explica. Até agora eu vinha falando da filosofia perversa, né, que Corsão menciona muito no livro, que o professor Gustavo Gurgel associa ao marxismo, né? Só que a base, a origem é mais profunda, e eu acho que está em Hegel e Kant. Então, essa aula
da história essencial da filosofia do curso do professor Olavo de Carvalho, em que ele fala de Hegel e Kant. Para mim, ali define qual é, afinal, essa filosofia perversa, que é incorporada por Marx, por Comte, e que vai desaguar em Derrida, essa turma aqui, dos alunos do professor Gandilá, né? E, assim, para quem tem algum receio, preconceito com o professor Olavo de Carvalho, imaginem que esse vídeo... Imaginem que vocês estão em 2008, quando esse vídeo foi gravado, antes de qualquer envolvimento em política eleitoral, filosofia. E Olavo de Carvalho simplifica, explica as coisas do jeito que a gente entende. É o oposto de Deleuze, como veremos a seguir. Então, vou citar um pedacinho aqui do começo do vídeo, em que o Olavo fala assim: Kant e Hegel são as duas origens das correntes que vão dominar as ideias da sociedade dali para frente, impregnadas tão profundamente na cultura que chegam a determinar e dar forma à percepção individual das coisas. As pessoas enxergam tudo dentro de uma dessas estruturas, hegeliana ou kantiana, as quais são muito diferentes da estrutura da perspectiva de Platão, quando se trata das relações entre o conhecimento humano e a estrutura objetiva da realidade. Então, aquela ideia de que existe uma verdade objetiva, que se conhece com a aplicação do método científico. É diferente a verdade que se conhece para Platão, para Aristóteles, para todos os filósofos, inclusive, né, em outras bases aí orientais, né? É uma verdade simbólica. Então, a realidade objetiva, ela pode ser apontada, mas para ter conhecimento é uma experiência individual. Cada um vai ter que ir lá e descobrir. Não se constrói a verdade, é um conceito. E hoje, nesse vídeo, a ideia é só sugerir, né, que essa é a origem da filosofia perversa que Corsão tanto menciona, que depois, então, de Hegel e Kant vai passar pelo marxismo e pelo positivismo, e que Derrida e Deleuze representam canais de grande expansão dessa influência no século XX para chegar onde estamos hoje. Então, falávamos de Derrida. Parece que ele teve essas dificuldades para passar no vestibular, para entender a matéria, concluir sua tese de doutorado, e talvez por isso sua filosofia seja essa busca implacável da justiça que nunca se alcança. Eu acho que é um típico representante, né, daquela turma que quer achatar o homem para conformá-lo ao mundo. Não custa relembrar, então, né, essa ideia de achatar o homem é a de Corsão. Estamos entendendo qual é a bela intuição de Marx que se extraviou, né, que é aquela associada ao segundo aspecto da alienação, conforme Gandilá, o aspecto ético. E
Esse professor, Maurice Candelat, foi o orientador de Derrida e Deleuze. E o Deleuze, Gilles Deleuze, nascido em 1925, falecido em 1995, foi um dos mais influentes e prolíficos filósofos franceses da segunda metade do século XX. Estudou História da Filosofia na Sorbonne, ensinado por Jean Hippolyte e Maurice Candelat, entre outros. Como muitos de seus colegas, ele foi tão influenciado pelos escritos de Jean-Paul Sartre quanto pelo trabalho de seus mentores acadêmicos. Então, Deleuze, assim como seus colegas da Sorbonne, contemporâneos, Lyotard, Foucault, Derrida, foi muito influenciado por Sartre e pelos seus mentores acadêmicos, Candelat, entre eles. Deleuze concebeu a filosofia como a produção de conceitos e se caracterizou como um metafísico puro. Então, produção de conceitos, isso é filosofia, produzir conceitos. Produzir a verdade, inventar conceitos, isso é filosofia. E ele disse, eu sou um metafísico puro. Então aqui é importante lembrarmos, ou entendermos, pelo menos de alguma forma, o que é a metafísica. Esse é o dicionário de filosofia, José Ferrater Mora. Metafísica. Acho que eu vou colocar minhas lentes. Eu descobri que na farmácia agora se vende óculos, não precisamos mais comprar no camelô. Só não chamar de óculos e pode vender na farmácia, são lentes. Comprei por R$50 o que eu pagaria no mínimo 300. Metafísica. Segundo uma ideia ainda muito difundida, essa primeira, nós vamos ficar com ela. O termo metafísica foi o nome dado por Andrônico de Rhodes, no século I a.C., à série de livros de Aristóteles, ordenados por letras do alfabeto grego, que se referiam ao que o próprio Aristóteles chamou filosofia primeira. Então, a metafísica é a filosofia primeira, conforme Aristóteles mesmo denominou. Mas Andrônico de Rhodes chamou essa série de livros de metafísica. Vejamos por quê. Mas antes, Aristóteles chamou de filosofia primeira teologia ou sabedoria. Como os livros em questão foram colocados na classificação e na publicação de obras do estagirita Aristóteles, depois dos 8 livros da física, chamou-se-lhes física. Quer dizer, os que estão depois da física, metafísica. Ou, mais exatamente, as coisas que estão depois das coisas físicas. E era uma questão de ordem, de publicação dos livros. E assim, Andrônico chamou metafísica. Considera-se geralmente que essa designação, que teve no começo mera função classificatória, resultou muito adequada, porque com os estudos que são objeto da prima filosofia, a filosofia primeira, constituiu-se um saber que aspira a penetrar mais além de
ou depois dos estudos físicos, isto é, dos estudos referentes à natureza, de modo que a metafísica é um saber que transcende o saber físico ou natural. Mas o Deleuze é um metafísico puro. Pode ele estar querendo nos achatar, contribuindo para essa filosofia perversa? E ele se denomina, o metafísico puro. Em uma entrevista, ele disse: "Sinto-me um metafísico puro." Bergson diz que a ciência moderna não encontrou sua metafísica, a metafísica que necessitaria. É essa a metafísica que me interessa. Então, acho que uma ciência sem metafísica, é a que fica só no terreno das coisas físicas, da natureza. Não tem nada de além disso, Então, essa metafísica da ciência, Deleuze se interessa por ela, Mas, pelo jeito, ninguém entendeu o que ele descobriu, se é que ele descobriu alguma coisa. Vejamos. E aqui é uma menção a Foucault. Aqui é sempre o verbete da enciclopédia lá de Stanford. Embora ainda não se saiba se o século XX será definido como deleuziano, como brincou certa vez seu amigo Michel Foucault, a influência de Deleuze vai além da filosofia. Seu trabalho é citado com aprovação e seus conceitos utilizados por pesquisadores em arquitetura, estudos urbanos, geografia, estudos de cinema, musicologia, antropologia, estudos de gênero, estudos literários e outros campos. Então, se isso é verdade, essa influência é tão ampla, como Derrida, que tinha influência nas artes, na política, na crítica de tudo, na arquitetura, realmente, parece que a forma de ver o mundo, de pensar, da nossa civilização ocidental aí é influenciada por esses filósofos do desconstrucionismo e da produção de conceitos deleuziana. Então, segue o verbete aqui de Stanford. Uma das barreiras para Deleuze ser melhor lido entre os filósofos tradicionais é a dificuldade de seu estilo de escrita em suas obras originais. A prosa de Deleuze pode ser altamente alusiva, bem como salpicada de neologismos. Para tornar as coisas ainda mais complexas, essas inovações terminológicas passam de uma obra para outra. Embora as alegações de obscurantismo intencional não sejam justificadas, Deleuze pretendia que seu estilo mantivesse os leitores atentos, ou mesmo forçá-los a repensar seus pressupostos filosóficos. Então, eu acho que, ele tem essa mesma pegada de Hegel ali, que é o gostosão que sabe tudo, como diz o professor Olavo de Carvalho. Então, vamos repensar tudo. Agora eu vou dar os conceitos aqui. E vocês prestem atenção. Vou forçar vocês a prestar atenção. Porque filosofar é construir conceitos. Também devemos apontar a extensão de suas referências não filosóficas. Então, ele estudava e sabia de tudo. Cálculo diferencial, termodinâmica, geologia, biologia molecular, genética de populações, etologia, embriologia,
antropologia, psicanálise, economia, linguística e até pensamento esotérico. Seu colega Jean-François Lyotard falava dele como uma biblioteca de Babel. Claro que a intenção de Lyotard é elogiosa, no sentido de dizer que Deleuze sabe de tudo, mas da nossa perspectiva, né, Deleuze só nos leva de volta a Babel de Camões, ao labirinto. Lembram? Cá neste escuro caos de confusão, cumprindo curso estou da natureza. Vê se me esquecerei de ti, Sião. Cá neste escuro caos de confusão. Não apenas um caos, mas um caos escuro. Não apenas um caos escuro, mas um caos escuro de confusão. E agora, isso me faz lembrar o condomínio Top Master, no bairro Sudoeste, em Brasília. Não apenas Top, não apenas Master, mas Top Master. Brasília, né? Tudo construído. Eu morei 11 anos lá e olha, é bom, mas não é para todos, né? Lyotard chama Deleuze de biblioteca de Babel. Para nós ele representa o caos, um caos de confusão, escuro, né? Com a sua criação de conceitos e junto com Derrida, criticando, desconstruindo, buscando a justiça que não se alcança nesse labirinto de Babel. Avançamos um pouco, os filósofos mais contemporâneos. Então, antes de eu voltar para a leitura de Corsão, Borges. Afinal, que biblioteca é essa? Biblioteca de Babel. É um universo que alguns chamam de biblioteca. Jorge Luis Borges, ele começa descrevendo: o universo, que outros chamam a biblioteca, compõe-se de um número indefinido e talvez infinito de galerias hexagonais, com vastos poços de ventilação no centro, cercados por balaustras baixíssimas. De qualquer hexágono, vêm-se os andares inferiores e superiores interminavelmente. Essa é só uma visão da biblioteca. E mais adiante. Há letras no dorso de cada livro. Essas letras não indicam ou prefiguram o que dirão as páginas. Sei que essa inconexão certa vez pareceu misteriosa. Antes de resumir a solução, cuja descoberta, apesar de suas trágicas projeções, é talvez o fato capital da história, quero rememorar alguns axiomas. O primeiro: a biblioteca existe ab eterno. Dessa verdade, cujo corolário imediato é a eternidade futura do mundo, nenhuma mente razoável pode duvidar. O homem, o imperfeito bibliotecário, pode ser obra do acaso ou dos demiurgos malévolos. O universo, com seu elegante provimento de prateleiras, de tomos enigmáticos, de infatigáveis escadas para o viajante e de latrinas para o bibliotecário sentado, pode ser obra de um Deus. E segue mais adiante. Aqui é que eu encontrei Camões. Me digam se vocês concordam. Há 500 anos, mais ou menos na época que Camões escrevia,
O chefe de um hexágono superior deparou com um livro tão confuso quanto os outros. Deparou empregado corretamente, sem a partícula C. Há 500 anos, o chefe de um hexágono superior, e aqui há uma nota de rodapé, mesmo que Cupiara, depósito de diamantes, é o hexágono, esse hexágono superior. O chefe de um hexágono superior deparou com um livro tão confuso quanto os outros, porém que possuía quase 2 folhas de linhas homogêneas. Mostrou seu achado a um decifrador ambulante, que lhe disse que estavam redigidos em português. Também decifrou-se o conteúdo. Noções de análise combinatória ilustradas por exemplos de variantes com repetição ilimitada. Esses exemplos permitiram que um bibliotecário de gênio descobrisse a lei fundamental da biblioteca. Então esse livro escrito, aparentemente em português, havia dúvidas, mas escrito há 500 anos atrás, em português, foi muito importante porque a partir dele descobriu-se a lei fundamental da biblioteca, que é o próprio universo. Esse pensador observou que todos os livros, por diversos que sejam, constam de elementos iguais: o espaço, o ponto, a vírgula, as 22 letras do alfabeto. Também alegou um fato que todos os viajantes confirmaram: não há na vasta biblioteca 2 livros idênticos. Dessas premissas incontrovertíveis, deduziu que a biblioteca é total, que suas prateleiras registram todas as possíveis combinações dos 20 e tantos símbolos ortográficos, número ainda que vastíssimo, não infinito. Ou seja, tudo o que é dado expressar em todos os idiomas. Tudo. A história minuciosa do futuro, as autobiografias dos arcanjos, o catálogo fiel da biblioteca, milhares e milhares de catálogos falsos, a demonstração da falácia desses catálogos, a demonstração da falácia do catálogo verdadeiro, o evangelho gnóstico de Basílides, o comentário desse evangelho, o comentário do comentário desse evangelho, o relato verídico de sua morte, a versão de cada livro em todas as línguas, as interpolações de cada livro em todos os livros, o tratado que Beda pôde escrever e não escreveu sobre a mitologia dos saxões, os livros perdidos de Tácito. Tudo. Quando se proclamou que a biblioteca abarcava todos os livros, a primeira impressão foi de extravagante felicidade. Todos os homens sentiram-se senhores de um tesouro intacto e secreto. Não havia problema pessoal ou mundial cuja eloquente solução não existisse em algum hexágono. O universo estava justificado. O universo bruscamente usurpou as dimensões ilimitadas da esperança. Essa crença no progresso não tem alguma coisa aqui de positivismo, de marxismo. Mais adiante, outro trecho. Também sabemos de outra superstição daquele tempo, a do homem do livro. Em alguma estante de algum hexágono, raciocinaram os homens: deve existir um livro que seja a cifra e o compêndio perfeito de todos os demais. Algum bibliotecário o consultou e é análogo a um deus. Na linguagem desta área persistem ainda vestígios do culto desse funcionário remoto. Muitos peregrinaram à procura dele. Durante um século trilharam em vão os mais diversos rumos. Como localizar o venerado hexágono secreto que o hospedava? Alguém propôs um método regressivo. Para localizar o livro A, consultar previamente o livro B, que indique o lugar de A. Para localizar o livro B, consultar previamente o livro C, e assim até o infinito.
Em aventuras como essa, prodigalizei e consumi meus anos. Não me parece inverossímil que em alguma prateleira do universo haja um livro total. Rogo aos deuses ignorados que um homem, um só, ainda que seja há 1000 anos, o tenha examinado e lido. Se a honra e a sabedoria e a felicidade não estão para mim, que sejam para os outros. Que o céu exista, embora meu lugar seja o inferno. Que eu seja ultrajado e aniquilado, mas que num instante, num ser, tua enorme biblioteca se justifique. E segue. Estilo de Borges. Mas o que deu sentido aqui a toda a grande descoberta, né, de que havia todo o conhecimento na biblioteca foi esse livro. Influenciado pela leitura que eu vinha fazendo, encontrei Camões aqui. Mas acho que aqui podemos então encerrar nossa grande divagação e voltar ao livro. Então voltamos com a citação de Marx e Engels. Notas, arquivo 3. Quanto menos comes, bebes, compras livros, quanto menos vais ao teatro, às festas, ao café, quanto menos pensas, amas, elaboras teorias, cantas, desenhas, pescas, mais tu economizas. Sim, quanto menos existes, menos manifestas tua vida, mais possuis. Maior se torna a tua vida renunciada, mais acumulas de tua essência alienada. Isso se aplica ao capitalista também. Bela e estranha intuição, diz Corsão. E aí Corsão acrescenta: em tempo algum, o homem foi tão liricamente absurdo como no caso desses dois alemães que se extasiam diante da transcendência do homem para logo após, com aplicação e entusiasmo, patrocinarem a mais brutal coisificação do homem, dentro do mais radical imanentismo. Então, essa brutal coisificação do homem, promovida pelos dois alemães, Marx e Engels, resulta da estapafúrdia combinação de elementos que entram nesse fenômeno. A metafísica hegeliana, o lirismo germânico em aventura amorosa com a economia política, o materialismo segregado pelos progressos da técnica e pela industrialização da Europa, tudo isso temperado com as lágrimas realíssimas dos oprimidos, deu à máquina de alienar o homem até a extrema desidratação e até a produção de um monstro que poderíamos chamar homo burocráticos, o qual, para o máximo espanto e consternação, ainda conta hoje com muitos admiradores, principalmente entre os indivíduos que entre si convencionaram chamarem-se intelectuais, homo burocráticos. É curioso isso, lembrar do Raimundo Faoro, né? Os donos do poder, estamento burocrático, que os partidos de esquerda no Brasil buscavam combater, né? Mudar essa realidade e na verdade se transformam nesses próprios homo burocráticos, né? Com tintas intelectuais dominando o Estado. E aqui Corsão então vai falar, afinal, o erro, né? Explicar melhor qual foi o erro de Marx. A fina compreensão do desfalque que para o homem representava a sujeição às coisas menores do que sua alma não pôde equilibrar-se.
caiu do terceiro andar metafísico no chão da praxis e tornou-se um esquema revolucionário que reduz o homem às dimensões de suas necessidades materiais, apresentando assim a mais abstrusa combinação que já se viu, de um humanismo que entra por um canudo da dialética e sai por outro canudo transformado em totalitarismo. Na verdade, o homem, e não somente o operário, como o próprio Marx assinala, está nesse mundo sempre de algum modo desfalcado e, portanto, de algum modo obrigado a submeter o maior ao menor, o eterno ao transitório, o espiritual ao corpóreo. Sou forçado a trabalhar para ganhar o pão com o suor do meu rosto, ou com as angústias que ainda são mais amargas que a pena bíblica. Então, o pecado original, o castigo foi ter que trabalhar, né, para ganhar o pão com o suor do rosto. As angústias que temos hoje são mais amargas que o suor, ter de suar para ganhar o pão. O observador superficial, diante da avidez com que os homens se atiram à conquista dos bens materiais, conclui, um pouco precipitadamente, que essa avidez prova a essencial materialidade do homem. Então, é por isso que a intuição se extravia, né? Que, observando assim, superficialmente, a busca ávida, né, pelos bens materiais, pelas suas conquistas, provaria a materialidade como essência do homem. Mas isso é o resultado de uma observação superficial. Não é também menos grave o equívoco que vê no trabalho a própria essência do homem. Há realmente um trabalho criador que é próprio do homem e que realiza uma projeção, uma exteriorização da personalidade. É o trabalho livremente concebido e livremente realizado, que contém a contemplação de alguma verdade ou alguma beleza. Ainda que essa verdade e essa beleza tenham a humildade de um pé de cadeira bem feito, ou de alguma obra outra oferecida aos homens. Mas há outra espécie de trabalho, que por mais alto e nobre que seja o fim almejado, e ainda que a cibernética substitua as cabeças como as máquinas substituíram os braços, será sempre penoso e servil. Então o trabalho não é a essência do homem também. E foi esse o equívoco, né? Então, foi assim que se extraviou a intuição. As nobres premissas de Karl Marx, não fosse a má companhia filosófica em que viveu, levá-lo-iam ao confessionário mais próximo. Então, não fosse a filosofia perversa do gordo e do magro, Kant e Hegel, no caso de Marx, Hegel, principalmente, não fosse por essa má companhia, aqui Coração vai dizer, então, qual seria o caminho natural de Marx? Se ele não tivesse, né, influenciado por Hegel. As nobres premissas de Karl Marx, não fosse a má companhia filosófica em que viveu, levá-lo-iam ao confessionário mais próximo, ou antes ao batistério, na hipótese de ser conhecido dele o fato do cristianismo. Um fato. E aqui Coração coloca o fato do cristianismo em itálico. E aqui eu vou ter que compartilhar colocar na descrição outro vídeo do professor Olavo de Carvalho, que ele fala disso, que duvidar, né,
do fato do cristianismo requer uma crença, uma credulidade, né, muito maior do que só acreditar no que aconteceu. Então ele iria ao batistério se conhecesse o fato do cristianismo. Marx iria. No desenrolar lógico de seu pensamento, chegaria a pregar o primado da contemplação e diria bondosamente aos moços ajustados: Marta, Marta. Na hipótese de estar atravancado o caminho da igreja, as mesmas premissas poderiam levá-lo, então, a procurar uma das formas do budismo. Ao contrário disso, concluiu pela necessidade da proletarização da humanidade e deixou como legado, suposta ligação causal, um regime de penitenciária que obscureceu a metade do mundo. Precisei buscar a referência aqui. Marta, Marta. É o que Marx diria aos moços agitados. Lucas capítulo 10, logo depois da parábola do bom samaritano, Marta e Maria. E aconteceu que, como fossem de caminho, entrou depois Jesus em uma aldeia. Uma mulher, por nome Marta, o hospedou em sua casa. E esta tinha uma irmã chamada Maria, a qual, até sentada aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava toda afadigada na contínua lida da casa, a qual se apresentou diante de Jesus e disse: Senhor, a ti não se dá que minha irmã me deixasse andar servindo só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo o Senhor lhe disse: Marta, Marta, tu andas muito inquieta e te embaraças com cuidar em muitas coisas. Entretanto, só uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Então, que pena, né? Que essa filosofia perversa de Hegel tenha servido de companhia a Marx, essa má companhia filosófica. Ele foi uma Marta, não escolheu a melhor parte, aquela que não seria tirada, que Maria escolheu. A verdade. Deus é a verdade, né? E a gente não chega a ela, a conhecê-la de forma objetiva, não é possível. Quem tem contato com a verdade, os sábios podem, com algum símbolo, nos indicar um caminho. Cada um é que tem que entrar em contato com ela. Mas Marx achava que tinha encontrado a verdade, né? Tinha certeza. E assim vamos. Conseguimos terminar mais um tópico. Uma bela intuição que se extravia. E o próximo, outra bela intuição que se perde. A ver. Inscrevam-se para seguir recebendo aí as notificações dos próximos vídeos. Valeu!